Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia, estou aqui para dar continuidade às aulas de Geografia para o 9º ano. Hoje, um tema bem interessante, vamos falar da globalização cultural e os novos meios de comunicação. Acompanhe a leitura. Globalização cultural é o nome dado ao processo de intensificação das trocas culturais entre povos de diferentes partes do mundo, sendo esse processo marcado pelo predomínio de alguns valores sobre os outros. Esse predomínio tem origem nos centros econômicos dominantes, uma vez que estes possuem maior avanço tecnológico e poder econômico para transmitir seus elementos de cultura. A ideia dessa questão da globalização cultural, ela vem numa questão de dominação econômica principalmente. Vou dar um exemplo. A gente vai ter que entender o conceito de globalização. Globalização é a ação de tornar qualquer coisa a nível mundial. Pode ser um evento esportivo, pode ser uma pessoa, pode ser uma catástrofe, pode ser uma pandemia que a gente está vivenciando, tá entendendo? Pode ser uma empresa, pode ser uma marca, pode ser um produto, é isso que a gente vai identificar. Se for puxado para uma marca ou um produto, é lógico que um país mais desenvolvido, que exerce uma influência cultural e econômica, vai ter um poder maior de espalhar seu produto a nível mundial. Por isso, como o texto falou, essa questão dos países com avanço maior em tecnologia e um avanço econômico maior, será também um país dominante nessa ideia da globalização cultural. Acompanhe a leitura. A globalização cultural está associada à globalização econômica na medida em que as grandes empresas e corporações produzem e disseminam hábitos e valores de consumo e de modo de vida em todas as regiões. Lembra dessa questão do modo de vida estadunidense? Né? Todo mundo querendo viver igual aos Estados Unidos, morar naquelas casas dos Estados Unidos sem muro, né? Com segurança. Parece um sonho. Os filmes que a gente assiste, né, nas sessões da tarde, aí, mostrando a vida lá nos Estados Unidos. Então aquilo é um sonho, é um padrão de vida que é muito copiado por ser um padrão legal, interessante, vamos dizer assim, um melhor padrão de vida, pensando na qualidade de vida. Né? Coloquei uma imagem aí para você perceber essa mistura de culturas envolvida no mundo todo. Então, só relembrando aqui a questão do Brasil, a gente tem um exemplo aí do futebol, do café, as commodities primárias, os eventos esportivos. A gente teve no futebol uma representatividade muito grande, não só nas Copas do Mundo, por ser pentacampeão, mas também de pessoas, inúmeros jogadores brasileiros já foram considerados os melhores jogadores do mundo. Isso é uma cultura, não deixa de ser. É uma questão econômica também, com certeza. Então, porque tem todo um sistema por trás do esporte que vai proporcionar um desenvolvimento econômico e também se torna um evento cultural para nosso país e hoje o futebol já é um esporte a nível mundial. Vamos falar um pouquinho do poder e do papel da mídia nessa questão como fosse uma indústria cultural. Acompanhe a leitura. Os aparelhos novos de comunicação deram origem à mídia, que é um conjunto dos meios de comunicação utilizados para informar, transmitir conhecimento e permitir a troca de ideias. A maior parte das mídias é de propriedade de empresas e é financiada pela publicidade. Dessa forma, as mídias divulgam, na grande maioria dos casos, interesses, valores e ideias das empresas e dos seus anunciantes, constituindo a chamada indústria cultural. A disseminação de valores e hábitos que interessam a setores da indústria, do comércio, do serviço. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho da divisão dos setores de economia. Primário, secundário, terciário. A mídia está em todos os setores. É um serviço? É um serviço, setor terciário, mas pega a influência de todos. Por quê? Essa indústria cultural, principalmente falando do marketing, da propaganda, né, você vai ter uma propaganda daquele produto do setor primário, do produto do setor secundário e, por que não, do produto do setor terciário, por exemplo, do comércio. Então, toda a mídia hoje, ela influencia muito a questão do consumo. Vamos imaginar um produto qualquer que você esteja imaginando. Pode ser um celular, pode ser uma televisão, pode ser um automóvel, pode ser um evento. Quando você tem um marketing muito bem feito, você vai ter uma consequência possível muito bem feita também.
Quando você tem um marketing não tão positivo, você vai também ter consequências negativas. Então, essa indústria chamada indústria cultural, que vai promover eventos, marcas, produtos, ela tem um papel muito importante nessa questão da disseminação de hábitos e cultura de outros países nos países de origem, tá? Então, imagina aí um produto dos Estados Unidos aqui no Brasil. Dependendo do marketing, da propaganda, o brasileiro vai comprar e vai utilizar. Citei como exemplo aí, ó, dois produtos, o smartphone e o Smart TV, mostrando aí o avanço tecnológico, principalmente quando a gente fala de conectividade e de múltiplas funções, por que não? Você imagina uma televisão aí, uma Smart TV, com processamento, capacidade de armazenamento, com conectividade, com várias funções. Vocês têm a possibilidade de entrar numa rede social, ver uma previsão do tempo, ver um canal de notícia, entrar no WhatsApp, ver um Facebook, um Instagram, entrar em qualquer site. Você pegar um controle e através de um comando de voz você mudar de canal, aumentar o volume, ligar ou desligar. Então, todo esse avanço tecnológico está mudando o nosso dia a dia, tornando cada vez mais uma vida mais prática, a praticidade, a comodidade, a facilidade. E aí, quando eu jogo aí como exemplo o smartphone, você tem praticamente o mundo na sua mão, na palma da sua mão. Você tem acesso a notícias, você tem aplicativos bancários que você pode fazer transações bancárias. Você tem aí a questão de se informar, tem aplicativo só de notícias, para saber informação de trânsito, de meteorologia, até o GPS para saber onde é que você está, se por acaso está perdido. Então, hoje, com essas tecnologias, a gente está conectado a tudo, informatizado e tem a possibilidade de se comunicar. A gente na geografia chama de TIC, T-I-C, Tecnologia da Informação e da Comunicação. Só para esclarecer, comunicação é diferente de informação. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que eu consigo somente me informar, um aplicativo de notícias. Então, abro lá o aplicativo e vejo as notícias. Pronto. É uma questão de informação. Mas eu tenho outro aplicativo que é para bater papo, para conversar. Então, ali é só questão de comunicação. Só que existe redes sociais, por exemplo, para ficar mais fácil para você entender, que tem como eu me informar e tem como também eu bater um papo lá dentro da rede social. Então, eu tenho tecnologia da informação e comunicação. Nem sempre todas as tecnologias elas são da informação e da comunicação, mas não impede que possa ser as duas, tá bom? Por exemplo, o WhatsApp, comunicação. Um aplicativo de notícia, informação. Por exemplo, o Facebook, dá para você se informar e também ter o bate-papo lá, o chat, né, para você se comunicar. Então, os dois ao mesmo tempo. E aí, para você ter ideia, o smartphone desse é com certeza uma tecnologia da informação e comunicação. Conectividade, armazenamento, tamanho padrão, velocidade com a internet aí com múltiplas funções, e a tendência aí é só a evolução. Pensando nessa evolução, lembrando que cada vez que tem um investimento em tecnologia, né, o valor agregado da tecnologia vai aumentar o valor também econômico, né, o produto vai ser mais caro, e aí existe uma parte da população que não tem acesso. É isso que a gente vai falar agora. Acompanhe a leitura. O acesso da população aos meios de comunicação é muito desigual, seja porque parcela importante da população não tem condições econômicas de adquirir aparelhos e serviços relacionados a esses meios, seja porque em diversas regiões do mundo falta a infraestrutura necessária para a implantação e uso dos aparelhos e serviços. O acesso à internet, por exemplo, evidencia essa desigualdade. A população dos países menos desenvolvidos possui baixo acesso a esse meio de comunicação em relação aos países emergentes e desenvolvidos. Só para lembrar, o Brasil é um país emergente, está com sua economia em desenvolvimento, e mesmo assim, em algumas áreas do Brasil, principalmente do interior, existe essa dificuldade, principalmente na questão de infraestrutura do acesso à internet. Hoje, né, praticamente a maioria dos acessos à internet são de empresas privadas, né, não 100%, mas a maioria é de empresas privadas, e você fica praticamente refém desse sistema econômico aí, dessas empresas, que, por exemplo, tem lugares que só tem uma empresa de fornecimento de internet, então você vai ser cliente dela. Não tem uma concorrência. Se ela oferecer um serviço bom, beleza, mas se não oferecer, você depende daquela internet, você vai ter que contratar aquele serviço. Imagine quando você mora no interior que não tem
o acesso à internet. Imagine. Aí você vai depender das operadoras de telefonia e aí fica cada vez mais complicado. É lógico, em países mais desenvolvidos, esse problema já não existe tanto. Você tem uma velocidade boa, você tem um suporte de infraestrutura, essa questão da conectividade existe, tá? Mas uma tendência, principalmente nos países emergentes como o Brasil, é investir nessas tecnologias da conectividade no geral. Não só em telefones, não só em internet, mas também em televisão e outros equipamentos. Hoje, por exemplo, já existem automóveis que você compra de fábrica e já tem com Wi-Fi. Já vem com Wi-Fi, você entra, já está conectado, bota lá a senha, sem problema nenhum. E tudo isso vai influenciar na economia. Serviço de delivery, né? Entrega de vários produtos utilizando a internet, questão de localização, você vai para um lugar, não sabe, manda a localização. Tudo ficou mais fácil, muito mais prático, tá? Coloquei uma imagem aí para vocês analisarem a importância dessa mídia, dessa indústria cultural, que é a televisão. Estou aqui, nesse exato momento, através da televisão, passando conhecimento para vocês na área da geografia. Né? No momento atípico da pandemia, estamos vivenciando essa nova educação através da mídia. Então, através da televisão, é por onde a gente vê o mundo. Né? Inicialmente começou com a televisão, depois veio a internet, e hoje a gente utiliza muito os smartphones, né? Os computadores. Mas a televisão ainda é bastante utilizada nessa questão de visualizar o mundo. O mundo no sentido, o que está acontecendo, as notícias e até para fazer alguma pesquisa. Hoje, com a conectividade nas Smart TVs, você bota ali no YouTube e você vê o que quiser através da televisão. Então, é o item básico, vamos imaginar, de todas as salas existentes no Brasil. Né? Nas salas que eu digo assim, nas casas. Fala um pouquinho da sociedade de consumo. Acompanhe a leitura aí. O crescimento das empresas e dos mercados está relacionado ao consumo de produtos e de serviços. Por isso, a globalização é um processo associado ao desenvolvimento da sociedade de consumo, que se caracteriza pelo intenso consumo de produtos e serviços. Na sociedade de consumo atual, as pessoas são incentivadas a comprar e a publicidade é um importante instrumento para que as empresas atinjam esse objetivo. O objetivo, pessoal, da publicidade, vamos falar assim, da propaganda, é fazer com que você fique com vontade de consumir, de contratar aquele serviço, de consumir aquele produto, de ir para aquele evento. Geralmente começa assim, ó, não perca uma grande oportunidade para você mudar de vida. E aí você começa a ser envolvido aí naquela conversa, naquela motivação que é o marketing, que a propaganda traz, né? Você não pode perder as novas propagandas que vão vir na nossa empresa. Inclusive, vocês não podem perder as próximas aulas de geografia, serão excepcionais. E aí você já vai ficar com vontade de assistir as próximas aulas de geografia. TV Câmara, fazendo aí sua publicidade. Essa é a ideia em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a Secretaria de Educação. Falar um pouquinho da cultura globalizada. Acompanhe a leitura. Como consequência da propaganda dos valores, hábitos e ideias dos centros econômicos dominantes, os produtos, padrões e serviços costumam estar fortemente presentes na maior parte das regiões do mundo. Essa dinâmica contribuiu para o processo de padronização da cultura. Essa é a ideia, de fazer com que todo mundo usem as mesmas coisas, assistam as mesmas coisas, utilizem das mesmas coisas e façam as mesmas coisas. Isso é a padronização da cultura. Vamos imaginar música. Então todo mundo escutar aquele sucesso do mundo todo. Culinária, comer a mesma coisa. Roupa, vestir a mesma tendência. E, sei lá, utensílios, questão de cabelo. Você tem ideia aí, o esporte diretamente ligado à cultura. Vou dar um exemplo. Quando o jogador começa a ter um corte de cabelo diferenciado, a meninada começa a seguir também. É toda uma questão de padronização da cultura que vai influenciar tanto na economia como no habitat, aí no dia a dia dos costumes. E, para finalizar, eu queria deixar essa imagem aí para a gente refletir. É uma imagem bem atual, né? Um simbolismo muito interessante aí na atualidade, que hoje já se tornou uma padronização cultural. Lógico, tem que ter um motivo, e o motivo inicialmente era poluição, mas hoje é pandemia, né? O Covid-19. E a gente já está se acostumando a essa questão de sair de casa, eita, vou lá pegar a máscara. Cadê a máscara?
esqueci a máscara, volta, vai pegar a máscara. Pra você ter ideia, a máscara hoje já se tornou um item importante semelhante ao celular. Tem gente que quando esquece o celular volta, esqueceu o celular, volta. E agora? Como é que eu vou viver? Eu saio de casa sem celular. E eu vou respirar? Como é que eu faço? Então hoje a máscara está na mesma ideia aí de importância. Lógico, tem uma questão mais da pandemia. Mas se você analisar com o passar do tempo, vamos imaginar, hoje acabou a pandemia. Vai ter gente que vai continuar a utilizar máscara. Se acostumou, achou interessante. Não todos, a gente sabe. Mas aí já virou uma padronização cultural. Essa questão cultural, diretamente ligada à economia, vocês vão perceber que já está chegando o período de Natal. Muita gente vai fazer máscara temática para o Natal, né, para o Ano Novo, máscara com mensagem. Ah, eu vou vestir, sei lá, vermelho. Então eu quero uma máscara do estilo vermelho também para combinar. Ou então com um tema bordado ou com imagem aí, um desenho. Então isso, a cultura puxa a economia, puxa costume e tradições. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula para o 9º ano sobre a questão da globalização cultural. Espero que vocês tenham compreendido. Meu nome é Adson Ícaro e essa foi a aula de Geografia para o 9º ano. Valeu!